Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, por enquanto, não quer conversar com o presidente Lula sobre tarifaço. Secretário de Comércio dos Estados Unidos admite exceções sem cobrança de tarifa extra sobre alguns alimentos. Deputada federal Carla Zambelli é presa na Itália, onde escapava de pena de 10 anos de prisão no Brasil. Ex-presidente Jair Bolsonaro participa de manifestação a seu favor em Brasília. Incêndios afetam vários países europeus, como Portugal, Espanha, Albânia, Montenegro e Sérvia. Novo alerta da ONU é de que os moradores da faixa de Gaza estão em um dos piores cenários de fome da história. Japão bate recorde em velocidade da internet, conseguindo baixar plataformas inteiras de filmes em apenas 1 segundo. E cães treinados conseguem identificar os sintomas do Parkinson bem antes da doença chegar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o presidente Lula só vai ligar para falar sobre o tarifaço com Donald Trump se ele oferecer abertura ao diálogo. Enquanto isso, os senadores brasileiros estão nos Estados Unidos em busca de negociações. A ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou o tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros e ainda defendeu a cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A fala aconteceu durante reunião com representantes da União Europeia. A ministra diz que o governo brasileiro nunca se recusou a negociar em termos comerciais, mas que existe um ponto que não está na mesa de negociação: a soberania nacional. A ministra disse que o Brasil está sendo ameaçado por parte do governo dos Estados Unidos com medidas unilaterais no campo comercial, que não se justificam sob qualquer argumento objetivo, com motivação política explícita e igualmente injustificável. Ela ainda lembrou que o presidente Donald Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. De acordo com a ministra, ela espera que o Congresso Nacional tome medidas para que o deputado Eduardo Bolsonaro não possa mais representar as instituições brasileiras nos Estados Unidos. Os senadores brasileiros foram em comitiva para Washington para tratar da taxação de 50% ao Brasil e acreditam que o deputado federal Eduardo Bolsonaro esteja trabalhando o diálogo. Ele mesmo disse que atuaria para atrapalhar a interlocução dos senadores brasileiros. Os senadores não devem se encontrar com funcionários do governo do presidente Donald Trump. A ideia é enviar um novo manifesto à Casa Branca solicitando a postergação da cobrança da tarifa de 50% ao Brasil. Essa carta será enviada em nome da Câmara de Comércio dos Estados Unidos antes de sexta-feira, quando os produtos brasileiros começarão a ser taxados. O ministro Fernando Haddad voltou a dizer que o Brasil continua disposto a negociar com os Estados Unidos sobre as tarifas. O ministro da Fazenda disse estar otimista com o plano de contingência e está confiante com o trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento. Ele também afirmou que o presidente Lula está tranquilo em relação ao plano do Brasil para amenizar os efeitos do tarifaço. O presidente manifestou muita tranquilidade em relação ao plano de contingência. São vários cenários que foram apresentados. E ele falou, olha, eu não vou me fixar em data porque eu tenho uma relação histórica com os Estados Unidos. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos com quem eu dialoguei. Então não tem razão para ser diferente agora. Eu me dei bem com Clinton, me dei bem com Obama, me dei bem com Bush, com Biden. Quer dizer, qual a razão agora para esse tipo de postura de animosidade? Não faz sentido para o presidente Lula. Né? Tem um presidente eleito lá, tem um presidente eleito cá. Vamos negociar, vamos conversar.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defendeu hoje na Organização das Nações Unidas a lei da reciprocidade, faltando 3 dias para o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra todas as exportações brasileiras. O Brasil tem ferramentas adequadas para responder a práticas discriminatórias em relação aos produtos brasileiros. É uma resposta serena, mais firme, em linha com a nossa profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais para fins protecionistas e para ingerência em assuntos internos de outros países. Senhoras e senhores, a diplomacia parlamentar está entre as prioridades do Parlamento brasileiro. A lei foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho. Estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas pelo país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. O secretário de Comércio Howard Lutnick afirmou que produtos não produzidos nos Estados Unidos poderão ficar isentos da tarifa de 50%. Citou como exemplos manga, cacau, café e abacaxi. O consumidor brasileiro já sente alguns reflexos do tarifaço. A ameaça de que os Estados Unidos passem a taxar em 50% produtos brasileiros exportados para o país, anunciada pelo presidente Donald Trump, começa a impactar o mercado interno de alimentos no Brasil. Com o país sendo o principal fornecedor de carnes, frutas, café e suco de laranja para o mercado americano, frigoríficos e produtores estão redirecionando parte da produção para o consumo doméstico, o que já provoca queda de preços no atacado. Analistas avaliam que ainda é cedo para afirmar que o movimento se deve exclusivamente ao tarifaço, mas apontam forte relação entre a proximidade da medida e as mudanças recentes no setor. No caso das carnes, a tendência de queda nos preços, que já vinha ocorrendo desde março, se intensificou nas últimas semanas. Dados de mercado mostram que entre 24 de junho e 21 de julho, o preço da carne no atacado caiu 7,8%, enquanto a arroba do boi gordo recuou 7,5% no mesmo período. Com a redução das compras americanas, frigoríficos que tradicionalmente direcionavam parte da produção para a exportação passaram a destinar volumes maiores ao mercado interno, aumentando a oferta e pressionando os preços. Essa movimentação deve chegar ao consumidor nos próximos meses, mas especialistas não arriscam estimar o tamanho do repasse. Empresas do setor também têm buscado alternativas para minimizar o impacto das tarifas. A JBS, maior produtora de carne do mundo, conta com fábricas na Austrália, enquanto a Minerva, segunda maior, possui unidades na Argentina, Uruguai e Colômbia. A estratégia dessas companhias é aumentar o envio de produtos de plantas localizadas fora do Brasil para os Estados Unidos, direcionando a produção nacional para abastecer o mercado doméstico. O cenário é diferente para o café. A possibilidade de uma tarifa de 50% sobre o produto brasileiro elevou as cotações na Bolsa de Nova York em 6,8% em julho. Esse movimento já começou a refletir no mercado interno, onde o preço do grão, que vinha em queda nas últimas semanas, voltou a subir. O café é um dos principais itens que pressionam a inflação no país. Nos 12 meses encerrados em fevereiro, o aumento chegou a 80,2%, segundo o índice de preços ao consumidor amplo, e a tendência é de novos reajustes se a taxação americana se confirmar. Produtos como manga e uva, que têm grande parte da produção voltada para a exportação, começaram a registrar queda de preços no mercado interno, especialmente na região do Vale do São Francisco. Produtores alertam para o risco de prejuízos caso o excedente não seja absorvido no Brasil ou direcionado a outros mercados internacionais. A notícia de que os Estados Unidos poderão abrir exceções a alguns produtos brasileiros aliviou um pouco as tensões no mercado financeiro. O dólar caiu 0,38%, cotado em R$ 5,56 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,45%, aos 132.726 pontos. O Fundo Monetário Internacional melhorou sua previsão para o crescimento da economia mundial
apesar da guerra tarifária de Donald Trump. O FMI agora prevê que o PIB global aumentará 3% este ano e 3,2% no ano que vem. Em relação ao Brasil, a expectativa continua sendo de uma alta de 2,3% este ano e 2,1% no próximo ano. E veja a seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro participa de manifestação a seu favor em Brasília. E a deputada federal Carla Zambelli é presa na Itália, onde escapava de pena de 10 anos de prisão no Brasil. O governo federal tem dezenas de imóveis ocupados pelos chamados funcionários fantasmas. Não tem ninguém lá, mas nos documentos aparecem até o nome de pessoas falecidas. São fantasmas mesmo, gastando o dinheiro público. Imóveis funcionais da União, que deveriam ser usados por servidores públicos ativos em cargos de confiança, estão ocupados por pessoas que não têm mais nenhum vínculo com o serviço público. Segundo dados do Portal da Transparência, pelo menos 50 unidades estão em situação irregular, sendo que 37 estão ocupadas há mais de 30 anos. Esses imóveis são destinados por lei a ministros de Estado, diretores de órgãos como a ABIN e ocupantes de funções comissionadas que não tenham residência própria no Distrito Federal. Mas a realidade é outra. Há registros de imóveis que continuam ocupados por parentes de servidores já falecidos, por pessoas aposentadas ou até por nomes que não constam mais nas funções existentes no Executivo. A situação é mais comum do que se imagina. A explicação está em uma brecha na legislação. Quando alguém ocupa irregularmente um imóvel funcional, a multa prevista só pode ser aplicada após o fim definitivo do processo judicial, quando já não houver mais condições de recurso. Hoje, a taxa de ocupação de um imóvel funcional é de, em média, R$ 842 por mês. Isso representa quase metade do valor do aluguel de um apartamento simples em Brasília, o que pode acabar incentivando ocupações prolongadas, mesmo após a perda do direito legal de uso. A União hoje tem 826 imóveis funcionais sob sua responsabilidade, número que não inclui os do Itamaraty, que tinha em 2023 outros 544. Desses, vários estão sob disputa. Há processos envolvendo servidores exonerados, aposentados, viúvos ou até funcionários que passaram a atuar em empresas públicas e, por isso, perderam o direito ao benefício. A Secretaria do Patrimônio da União, ligada ao Ministério da Gestão, disse que existem ao menos 42 ações judiciais em andamento para tentar regularizar as situações. O Ministério da Defesa também afirmou que imóveis ligados à pasta e ocupados de forma irregular estão sendo alvos de ações para a retomada de posse. Nos últimos anos, o governo vem tentando organizar o uso dos imóveis públicos, mas o histórico é longo. Desde 1990, uma lei garante o direito de compra aos servidores ou familiares que ocupavam legalmente o imóvel à época, o que acaba travando a liberação de diversas unidades. Além disso, o valor simbólico de algumas dessas propriedades e a falta de atualização de registro ajudam a explicar por que tantos imóveis permanecem ocupados de forma irregular por décadas. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa. Ela estava na Itália, para onde fugiu tentando escapar da condenação de 10 anos de prisão. Ela saiu do país depois de um mandado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A deputada estava foragida do Brasil desde maio, quando passou pelos Estados Unidos e se mudou para a Itália com a ajuda da sua cidadania italiana. Mas agentes da polícia italiana foram até o apartamento que ela estava e realizaram a prisão. Um dos responsáveis foi o deputado italiano Angelo Bonelli, que publicou em sua rede social que foi ele quem deu o endereço de Zambelli para a polícia. Na publicação ele diz: Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneceu o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli. O Ministério da Justiça já havia solicitado a extradição da deputada e seu nome estava até na lista da Interpol. Além da perda de mandato, a deputada foi condenada a 10 anos de prisão por ser acusada de invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça em janeiro do ano passado. Ainda não há previsão para a vinda de Carla Zambelli para o Brasil.
De tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma motociata com apoiadores em Brasília. Desta vez, sem dar entrevistas, ele apenas acenou de cima do trio elétrico. Sem dar entrevistas e de tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com motociclistas em um evento que acontece anualmente em Brasília, o Festival Capital Moto Week. Ao contrário de anos anteriores, Jair Bolsonaro não foi em cima da garupa, mas acompanhou o percurso em um trio elétrico ao lado de apoiadores e acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do senador e filho mais velho Flávio Bolsonaro. O percurso iniciou-se na região da Granja do Torto, onde ocorrem as atividades do evento, incluindo um acampamento dos motociclistas. O ex-presidente, diferentemente de outros atos públicos, também não discursou. Durante o percurso, apenas acenou para os apoiadores. A mobilização foi organizada por aliados do ex-presidente como forma de demonstrar apoio em meio aos processos que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem evitado falar com jornalistas, alegando que as medidas cautelares estabelecidas pelo STF são imprecisas quanto à possibilidade de conceder entrevistas. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes manteve as restrições, mas afirmou que o ex-presidente não está proibido de falar com a imprensa. Mesmo assim, a defesa do ex-presidente sustenta que a decisão não é suficientemente clara e, por isso, ele continuará em silêncio. Desde o dia 18 de julho, Jair Bolsonaro cumpre medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. As medidas não permitem que Bolsonaro saia de casa durante o fim de semana, tampouco após as 19 horas e antes das 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Ele está proibido de acessar suas redes sociais e divulgar suas intervenções públicas por terceiros. O ex-presidente enfrenta um julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado em 2022. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dele. Se condenado, Bolsonaro poderá perder até 40 anos de prisão. O Ministério da Educação divulgou as novas regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A principal novidade é o aumento para 15 anos de parcelamento. As novas normas publicadas na edição do Diário Oficial da União permitiu o pagamento do saldo devedor em até 180 parcelas mensais, 30 a mais da última permitida, com valor mínimo de R$ 200 por parcela. As novas condições incluem isenção total de juros e multas por atraso, mas a renegociação abrange apenas o saldo devedor do financiamento, excluindo taxas bancárias ou outros valores. A medida beneficia estudantes inadimplentes há mais de 90 dias, com prazo contado até 31 de julho de 2025, visando apoiar aqueles com dificuldades financeiras. A renegociação poderá ser solicitada junto ao agente financeiro do contrato, entre 1º de novembro de 2025 e 31 de dezembro de 2025. A resolução também abrange contratos cujas dívidas foram assumidas pelo Fundo Garantidor do FIES. No entanto, o descumprimento das regras pode levar à inclusão do estudante e de seus fiadores em cadastro de restrição de crédito. Além disso, até o final de 2026, estão suspensas as solicitações para que o FGFIES cubra dívidas pendentes. O FIES é um programa do governo federal que financia graduações em instituições privadas, com pagamento iniciado após a conclusão do curso, ajustado à realidade financeira do beneficiário. Algumas montadoras enviaram uma carta conjunta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Elas alertaram que o setor deve enfrentar um legado de desemprego se o governo federal beneficiar as indústrias chinesas de automóveis. A Volkswagen, Toyota, Stellantis e a General Motors enviaram um alerta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mandatário brasileiro terá uma reunião ainda esta semana para liberar benefícios para a montadora chinesa BYD. A empresa asiática pediu ao governo federal em fevereiro a redução de impostos de importação para automóveis semi-montados e desmontados.
de 20% para 10% no caso dos carros híbridos e de 18% para 5% no caso dos veículos elétricos. Na carta, as montadoras relembraram que a cadeia produtiva do setor automotivo é responsável por 2,5% do produto interno bruto do Brasil e 20% do PIB da indústria da transformação, além de gerar mais de 1 milhão de empregos e um faturamento anual de quase 75 bilhões de dólares. Os presidentes apontaram que as empresas do setor pretendem investir 180 bilhões de reais nos próximos anos, destinados ao desenvolvimento e produção de veículos e ao parque de autopeças. Eles ainda afirmaram que confiam na sensibilidade do presidente Lula para preservar a igualdade concorrencial e proteger a indústria que produz no Brasil. No mês passado, Lula afirmou que a vinda da BYD já melhorou o mercado do segmento. Eu vou lhe dizer uma coisa, depois que a BYD veio aqui para a Bahia, que ela se instalou, eu recebi anúncio de investimento de 130 bilhões de reais da nova indústria automobilística no Brasil inteiro, coisa que fazia mais de 10 anos que não tinha um modelo novo no Brasil. Só para você ter ideia o que aconteceu com a indústria automobilística. Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística brasileira vendia 3 milhões e 600 mil carros. Quando eu votei em 2023, a indústria brasileira só vendia 1 milhão e 600 mil carros. Caiu mais da metade. Graças ao nosso governo e graças à vinda da BYD, ou seja, a indústria automobilística brasileira ressurgiu e nós já temos hoje muito investimento, muito carro novo, a disputa por quem vai ser o melhor carro elétrico, quem vai ser o carro híbrido, quem vai fazer, é uma coisa extraordinária. A BYD ela vai começar fazendo montagem de carro, depois ela vai começar a produzir peça aqui e depois o carro vai ser feito inteiramente aqui. Robôs que lutam boxe foram as vedetes de um evento na China, onde foi anunciada uma estratégia diplomática do setor. O país hoje é uma vitrine global da inteligência artificial. A Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2025 reuniu mais de 800 empresas de 40 países, que apresentaram cerca de 3 mil produtos. O foco evidente foi a robótica, com dezenas de humanoides participando de lutas simuladas, empilhando caixas, jogando mahjong e até servindo bebidas. A China anunciou que o país criará uma organização internacional para coordenar políticas de governança da inteligência artificial. O projeto visa contrabalançar a fragmentação atual entre normas e princípios que regem o uso da tecnologia no mundo. O setor privado chinês aproveitou o evento para demonstrar sua capacidade de competir com as gigantes americanas. De acordo com dados da própria Conferência Mundial de Inteligência Artificial, a China já responde por 1.509 modelos de inteligência artificial, o que representa mais de 40% do total mundial. O número foi divulgado pela agência Xinhua no encerramento da feira. A Baidu apresentou uma nova geração de seus humanos digitais, agentes com aparência realista que, segundo a empresa, são capazes de tomar decisões e colaborar. A startup Unitree anunciou que lançará o R1, um robô humanoide em tamanho real, por menos de $6 mil. Entre as curiosidades do evento, robôs demonstravam habilidades delicadas como descascar ovos com braços cirúrgicos e jogar partidas inteiras de mahjong com humanos. No estande da Psybot, o androide enfrentava visitantes e exibia estratégias dignas de um jogador experiente. Uma das atrações da feira foi o robô que luta boxe. O evento anual tem como objetivo mostrar o progresso da China no campo em constante evolução da inteligência artificial, com o governo buscando posicionar o país como líder mundial em tecnologia e regulamentação, enquanto tenta superar os Estados Unidos. E a seguir, incêndios afetam vários países europeus como Portugal, Espanha, Albânia, Montenegro e Sérvia. E o novo alerta da ONU é de que os moradores da faixa de Gaza estão em um dos piores cenários de fome da história. Os moradores da zona oeste do Rio de Janeiro viveram um momento de muita tensão. Um incêndio de grandes proporções causou muito prejuízo em Vargem Grande. Um incêndio de grandes proporções e com 9 horas de duração em uma área de vegetação na estrada do Rio Morto, em Vargem Grande,
assustou moradores da zona oeste do Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira e na madrugada desta terça. Ao menos 30 bombeiros de 5 unidades foram mobilizados na operação para apagar o fogo. Além dos equipamentos tradicionais, eles usaram drones com câmera térmica para ajudar o monitoramento e nas decisões estratégicas para conter as chamas. Agentes que atuaram no local e avaliaram o cenário afirmam que houve ação humana. A Polícia Civil será responsável por investigar se o incêndio foi ou não intencional. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam uma ampla área de vegetação em chamas e grande coluna de fumaça no ar. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ventos da região ajudaram na propagação das chamas e dificultaram o combate aos focos de incêndios. Os agentes se dividiram em 4 frentes, em 4 pontos diferentes para acessar as áreas mais críticas, a fim de evitar que o fogo chegasse às residências mais próximas e ao heliporto local. A existência de tonéis de combustível no heliporto deixou a situação ainda mais tensa. De acordo com a corporação, foi preciso desbravar a vegetação para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido. Incêndios florestais assolam vários países da Europa. Em algumas regiões da Turquia e da Grécia, o fogo obrigou milhares de moradores a abandonarem a região. Portugal, Espanha, Albânia, Montenegro, Sérvia e Espanha também registraram incêndios provocados por condições extremamente secas e ventos fortes. Grécia, Itália, Espanha e Portugal estão entre os países mais afetados pelo calor extremo, e uma temperatura recorde de 50,5 graus Celsius foi registrada na cidade de Sinop, no sudeste da Turquia, na última sexta-feira. Centenas de pessoas foram retiradas da província de Karabük, no norte do país, enquanto as províncias de Bilecik e Izmir, no oeste, foram declaradas zonas de desastre devido aos incêndios. Desde o início do verão, a Turquia já registrou mais de 3 mil focos de incêndio e 17 mortos. Milhares de moradores sofrem com o racionamento de água. Bombeiros na Grécia enfrentaram ventos fortes enquanto combatiam diversas labaredas. As temperaturas no centro do país ultrapassaram os 38 graus Celsius no fim de semana. Nesta terça-feira, Portugal continuou a combater vários incêndios florestais nas regiões norte e centro. As temperaturas elevadas e os ventos fortes agravaram as condições de trabalho. Milhares de bombeiros foram mobilizados para combater dezenas de focos de fogo. A situação mais crítica está em Arouca. A União Europeia enviou aeronaves de combate a incêndios para a Grécia, Itália, Croácia e Hungria, e equipamentos de combate a incêndios da Alemanha e França para a Síria, nesta temporada de incêndios florestais. De acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, OMM, da ONU, mais de 2/3 das ondas de calor mais severas na Europa, a partir de 1950, ocorreram desde 2000. Segundo a OMM, o calor extremo mais frequente e intenso é resultado das mudanças climáticas provocadas pelo homem. O calor extremo está levando a picos de poluição do ar e a um grande risco de incêndios florestais. Isso se soma a uma seca severa em alguns países europeus, descreveu a organização. Além dos incêndios florestais, um relatório do Copérnicos, da União Europeia, indica que a Turquia e os Balcãs estão enfrentando condições de seca extrema, cada vez mais intensas, que estão impactando as plantações e a vegetação. Em entrevista à BBC, o ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Giannis Kefalogiannis, declarou que muitos bombeiros foram feridos, vidas humanas foram colocadas em risco, propriedades foram queimadas e áreas florestais foram destruídas. Cientistas do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, JRC, alertaram que o número de dias com risco alto ou extremo de incêndios no sul da Europa já atingiu níveis esperados para 2050. Embora incêndios florestais sejam comuns nessa época do ano, eles estão se tornando mais intensos e frequentes, devido ao aumento das temperaturas e da seca. E no sul do Brasil, o problema foi a força de um ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e chegou a Santa Catarina. O rastro, como não poderia deixar de ser, foi de destruição. A força da água do mar assustou pescadores da Praia do Cardoso, em Laguna, litoral sul de Santa Catarina, e outras praias na noite dessa segunda-feira. A região é bastante afetada pela atuação de um ciclone extratropical na costa. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram necessários quebrar paredes de ranchos de pesca para salvar 8 embarcações. Os ranchos são estruturas à beira-mar usadas para armazenar os barcos e equipamentos pesqueiros. Ninguém ficou ferido. Já no Rio Grande do Sul, um pier na cidade de Xangri-Lá, no litoral, desabou.
casas ficaram destelhadas na região sul e metropolitana de Porto Alegre e 207 mil clientes ficaram sem luz em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 105 quilômetros por hora no litoral. Há aviso de ressaca com ondas de 2 metros a 3,5 metros no Rio Grande do Sul e até 6 metros em Santa Catarina. Nesta terça-feira, o ciclone extratropical se afasta, mas o avanço de uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas nos estados do sul. Entre a quarta-feira e a quinta-feira, o tempo vai permanecer firme, sem previsão de chuva. As temperaturas vão seguir baixas em razão dessa massa de ar polar que vai avançar pelo sul do Brasil. Os desastres naturais já causaram um prejuízo de mais de 730 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano no mundo. As maiores causas são os incêndios florestais e as tempestades. Nos primeiros 6 meses do ano, os desastres naturais causaram perdas globais de aproximadamente 131 bilhões de dólares, cerca de 733 bilhões de reais, segundo o relatório da resseguradora alemã Munich Re. Embora o valor seja ligeiramente inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando registrou 868 bilhões de reais, ele ainda está acima da média histórica e revela impacto crescente das mudanças climáticas e catástrofes naturais. O destaque para os desastres naturais foi para os incêndios florestais em Los Angeles, que registrou um prejuízo de 53 bilhões de dólares. Desse montante, 40 bilhões estavam cobertos por seguros, o que faz do evento ser o mais caro do ano até o momento. O cientista climático da Munich Re enfatizou a conexão direta entre o agravamento das condições e os impactos observados, embora os números revelem que aproximadamente 80 bilhões dos prejuízos totais estavam segurados. A cobertura continua desigual, como em casos de terremotos de altas magnitudes. O relatório ainda apontou que eventos como incêndios e tempestades responderam pela grande maioria das perdas econômicas totais e quase todo o dinheiro de seguro, enquanto os terremotos foram os responsáveis pela menor baixa de perdas gerais e perdas com coberturas. A seguradora responsável pelo relatório ainda fez um alerta para a possibilidade de que os custos aumentem no segundo semestre, sobretudo devido à temporada de furacões no hemisfério norte. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas emitiu hoje uma declaração em que compara a crise humanitária na faixa de Gaza às grandes fomes do século XX, como as da Etiópia e de Biafra, na Nigéria. De acordo com a ONU, 1/3 da população de Gaza não come há vários dias. Cerca de 470 mil pessoas vivem em condições próximas da fome. Outro dado marcante é que 90 mil mulheres e crianças palestinas precisam de tratamento nutricional com urgência. Para a maioria da população de Gaza, a ajuda alimentar internacional é a única fonte de comida. Segundo o diretor do órgão, seriam necessárias mais de 62 mil toneladas de alimentos por mês para atender os 2 milhões e 100 mil habitantes do território palestino, estima. A quantidade é 3 vezes maior do que foi distribuído pelo programa desde a reabertura das fronteiras por Israel, que organiza a entrada de ajuda humanitária no enclave. Mais de 7 milhões de pessoas foram severamente afetadas pela fome na Etiópia de 1983 a 1985. O número estimado de mortos devido à falta de alimentação, doenças relacionadas e deslocamento varia entre 300 mil a 1.200.000 pessoas. A crise foi causada por uma seca severa, conflitos armados e políticas do governo. Já em Biafra, a fome atingiu praticamente toda a população, ou seja, cerca de 13 milhões de pessoas de 1967 a 1970, durante a Guerra Civil da Nigéria. A crise humanitária foi agravada por um bloqueio militar imposto pelo governo nigeriano que impediu a entrada de alimentos e medicamentos na região separatista. O pior cenário de fome já está em andamento na faixa de Gaza. O dado é do IPC, organismo internacional que monitora a insegurança alimentar. O documento, elaborado por diversas ONGs e agências da ONU, alerta que os lançamentos aéreos de alimentos autorizados por Israel são insuficientes para conter a catástrofe humanitária no território palestino.
Apesar das críticas, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, rejeitou hoje a pressão internacional por um cessar-fogo em Gaza. Ele classificou a mobilização global como uma campanha tendenciosa em favor da criação de um Estado palestino. Segundo Gideon Saar, encerrar o conflito enquanto o Hamas estiver no poder e mantiver reféns seria uma tragédia tanto para israelenses quanto para palestinos. O governo israelense reconhece, no entanto, que a maioria da população apoia um plano de libertação dos reféns. As declarações refletem a tensão interna no governo israelense. Ministros da ala mais radical, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, se opõem a qualquer trégua com o Hamas. Saar, por outro lado, parece disposto a considerar negociações, desde que elas não envolvam concessões consideradas excessivamente estratégicas. E a seguir, Japão bate recorde em velocidade da internet, conseguindo baixar plataformas inteiras de filmes em apenas 1 segundo. E cães treinados conseguem identificar os sintomas do Parkinson bem antes da doença chegar. A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar o desvio de 15 milhões de reais em emendas parlamentares utilizados em esportes digitais. Pode parecer estranho um evento deste tipo, receber recursos públicos, mas o dinheiro foi destinado. A Polícia Federal deflagrou a Operação Corban para apurar suspeitas de desvios de recursos públicos federais. A investigação mira a aplicação de aproximadamente 15 milhões de reais destinados a eventos de esportes digitais realizados pela Associação Moriá no Distrito Federal. Os valores foram repassados por meio de emendas parlamentares e formalizados em convênios com o Ministério do Esporte. Segundo a Controladoria Geral da União, responsável pela auditoria inicial, foram identificados 3 tipos principais de irregularidades, sendo direcionamento indevido de contratos, falsificação de documentos e uso de empresas de fachada. A operação é resultado de um pente fino determinado pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O foco era identificar possíveis fraudes em convênios firmados com dinheiro de emendas parlamentares. A partir disso, a CGU identificou suspeitas envolvendo contratos firmados pela Associação Moriá. A Polícia Federal, então, partiu para o cumprimento dos mandatos em 4 estados. Os alvos da operação são a associação, seus dirigentes e 6 empresas subcontratadas, além dos respectivos sócios. Ao todo foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Acre, Paraná e Goiás. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, contas bancárias e imóveis que podem chegar a 25 milhões de reais. As investigações apontam que parte dos contratos firmados pela Associação Moriá envolvia empresas sem sede administrativa, sem funcionários registrados e sem histórico de serviços prestados. A Controladoria também identificou simulações de concorrência entre as empresas envolvidas e suspeita de montagem nas propostas apresentadas. Os recursos investigados foram destinados à realização dos chamados Jogos Estudantis de Esportes Digitais, previstos para acontecer entre 2023 e 2024. Esses projetos foram bancados por emendas parlamentares do senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, e da ex-senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo. Nenhum dos 2 parlamentares é alvo da operação. Em nota, Isalci informou que suspendeu o repasse de sua emenda para a entidade e reforçou que apoia investigações sobre qualquer desvio de finalidade. A CGU também apontou que cerca de 40% do dinheiro destinado aos eventos foi usado em festas de abertura e encerramento. A Associação Moriá já recebeu mais de 90 milhões de reais em emendas parlamentares nos últimos 3 anos. Os recursos foram usados em ações que variam desde torneios de esportes até programas de controle de zoonoses em pelo menos 10 estados brasileiros. Entre os apontamentos considerados mais graves está o aluguel de computadores com valor até 11 vezes superior ao preço de mercado. Além disso, foram identificadas falhas na análise e aprovação dos projetos por parte do próprio Ministério do Esporte. A pasta afirmou que acompanha a apuração e que os convênios investigados foram feitos com base em emendas impositivas que têm pagamento obrigatório. Desde que as suspeitas chegaram ao conhecimento da equipe técnica, os repasses à associação investigada foram suspensos. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid apresentou hoje ao STF as alegações finais sobre a trama golpista no dia 8 de janeiro de 2023 e pediu a absolvição do militar.
Em um documento de 78 páginas, os advogados afirmam que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro se sente traído pela Procuradoria-Geral da República, que pediu sua condenação e que estava em posição de extrema vulnerabilidade ao colaborar espontaneamente com as autoridades judiciárias. Em suas alegações finais, Mauro Cid pede absolvição, sustentando que cabe à Corte Suprema que colaborar com a verdade não é um risco, mas um ato de coragem. Os deputados tentaram, mas desta vez não deu. O presidente Lula vetou o trecho de um projeto sobre furto de cabos de energia, exatamente o que beneficiava os parlamentares, com a redução da pena mínima para os casos de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Não tem nada a ver com o roubo de cabos, mas estava lá. É o chamado jabuti. Quem for pego continuará sujeito a penas de 3 a 10 anos de prisão. Mais da metade dos deputados federais consideram que os partidos políticos representam quase nada para os interesses da sociedade. Já no Senado, segundo um levantamento de um instituto que acompanha o trabalho parlamentar, a percepção é mais positiva. A pesquisa foi feita entre 8 e 16 de julho, com 138 parlamentares, dos quais 110 deputados e 28 senadores, e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Mais da metade dos deputados federais, 51,8%, responderam que os partidos pouco ou nada retratam os interesses da sociedade. No Senado, a percepção é mais positiva, com 71,4%, avaliando as legendas como muito ou razoavelmente representativas. Outro dado concluído é o de que mais de um terço dos deputados e senadores entrevistados admite já ter sido obrigado a mudar o voto por orientação partidária, 42,9% no Senado e 38,2% na Câmara. E 29% dos parlamentares afirmaram que querem mudar de partido ainda nesta legislatura. O estudo também questionou os participantes sobre a existência de candidaturas independentes, sem vínculo partidário, hoje vetadas pela legislação. No Senado, 46,5% apoia a ideia, sendo 25,1% apenas para cargos majoritários e 21,4% para todos os cargos. Na Câmara, 41,8% são favoráveis. Apesar desse resultado, apenas um terço acredita que as candidaturas avulsas trariam maior renovação política. Para a maioria, o impacto seria limitado. A maior parte dos ouvidos, 46,4% na Câmara e 53,6% no Senado, não acredita que candidaturas avulsas contribuiriam para a renovação política. Segundo Luan Esperandio, diretor de operações do ranking dos políticos e coordenador da pesquisa, candidatura independente ainda é um tema pouco conhecido e debatido entre os parlamentares. Impressiona descobrir que pouca gente tem noção do que significa candidatura avulsa, mesmo sendo uma prática permitida em 90% dos países do mundo, enquanto no Brasil ainda não é. O mundo da internet acabou de ganhar um novo capítulo na corrida tecnológica. Cientistas japoneses desenvolveram um novo tipo de fibra óptica, capaz de transmitir mais de 125 mil gigabytes por segundo a uma distância de quase 2.000 quilômetros, estabelecendo um novo recorde de velocidade da internet mundial. Para efeito de comparação, enquanto o Brasil possui velocidade média de internet banda larga de 236 megabytes por segundo, de acordo com os indicadores sobre o tema, a nova tecnologia desenvolvida pelo Japão permite uma conexão 4.250.000 vezes mais rápida e 3.500.000 vezes que a média das conexões de banda larga fixa dos Estados Unidos. A nova velocidade alcançada pelos japoneses permite, por exemplo, baixar mais de 946 bilhões de páginas da rede, do Internet Archive, em menos de 4 minutos. O cabo desenvolvido pelos japoneses é capaz de transmitir o equivalente ao volume de 19 fios tradicionais, mas com o mesmo diâmetro de um único filamento, apenas 0,127 milímetros. O grande avanço está na compactação de 19 fibras óticas individuais, dentro de um espaço que até então comportava apenas uma. Isso significa que é possível multiplicar a capacidade de transmissão de dados,
sem a necessidade de alterar a infraestrutura já existente. Além disso, o novo cabo é mais eficiente em longas distâncias. Ele sofre menos com variações de luminosidade, fenômeno que pode comprometer o desempenho da fibra ótica e causar perda de informações, garantindo uma conexão mais estável e confiável. Os ganhos proporcionados pelo novo recorde de transmissão de dados podem ser aplicados a uma série de situações do dia a dia e pavimentar o futuro da conectividade global, desde o consumo de filmes e séries em alta qualidade a avanços tecnológicos que estabeleceriam um novo caminho para o uso da inteligência artificial, computação em nuvem, ajudando a introduzir um novo comportamento de uso da internet. O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório de Redes Fotônicas e anunciado pelo Instituto Nacional do Japão para a Tecnologia de Informação e Comunicação, na Conferência de Comunicação por Fibra Ótica. Em um mundo mais natural, cães treinados são capazes de identificar a doença de Parkinson anos antes do surgimento dos primeiros sintomas, com uma precisão de 98%. Um estudo realizado por especialistas do Reino Unido utilizou 2 cães para identificarem pacientes com Parkinson. Pessoas com a doença possuem um odor diferenciado, que o faro dos animais é capaz de identificar. Bumper, um Golden Retriever de 3 anos, e Pinu, um labrador preto de 3 anos, foram treinados durante semanas com mais de 200 amostras de pacientes com Parkinson e pessoas saudáveis. Os cachorros detectaram corretamente 80% dos casos positivos. Já nos casos negativos da doença, os animais eram mais precisos, com uma taxa de acerto de 98%. Os testes foram realizados com amostras de sebo e suor da pele dos pacientes com Parkinson. Além das alterações motoras, a doença aumenta a secreção de sebo, tornando a pele das pessoas mais oleosa. Segundo os pesquisadores, é nessa situação que pode estar o cheiro especial que os cachorros conseguiram identificar. Além disso, os animais detectaram outras condições de saúde. Atualmente, não há nenhum teste precoce para a doença de Parkinson. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento, podendo retardar a progressão da doença e reduzir a intensidade dos sintomas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.